Muito bem, você que está em casa agora, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 26, amém? Gênesis capítulo 26, versículo 1, só para a gente conversar um pouquinho. Gênesis capítulo 26, versículo 1. Pode abaixar um pouco, Paulo, está dando um pouco de eco aqui, só um pouquinho, mas não tira muito não. Isso, glória a Deus. É só virar o meu retorno aqui, para a gente ficar mais tranquilo, porque hoje é uma palavra muito explicativa. Você já até ouviu falar sobre essa, está ótima já. Mas eu queria muito trazer uma revelação para você, neste semestre que nós estamos vivenciando, entrando no novo semestre, tá bom? O irmão Edmilson está aí, os irmãos podem levantar a mão que ele vai até os irmãos. Então, Gênesis capítulo 26, versículo 1 diz assim: sobreveio fome à terra, além das primeiras. Pode abaixar mais. Tem algum microfone ligado aqui, Vitória, sem fio não? Além das primeiras, havia nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Olhe para mim, diga assim: Isaque, filisteu, diga, e Abraão. Tá ótimo o som. Olha para mim, irmãos, escute bem. O capítulo de Gênesis, o capítulo 26 do livro de Gênesis, ele decorre uma história muito parecida, não é igual, pela vivência do modo e do tempo que nós estamos passando agora. Quando eu li este capítulo, eu falei: meu Deus, é uma jesuicidência. Não existe coincidência, existe jesuicidência. Conhece essa? E o Espírito Santo de Deus foi muito claro quando ele me falou a respeito disso. Ele falou: filho, escute bem, aqui no contexto bíblico, e eu quero que você decorra comigo, primeiramente aqui no versículo 4 diz assim: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, te darei todas as terras, na tua descendência serão abençoadas as nações. Versículo 6, Isaque pois ficou em Gerar, perguntou aos homens daquele lugar a respeito de sua mulher, e aqui decorreu a história da vida de Isaque. E no versículo 12, para a gente ganhar tempo, diz assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Vá comigo a partir do versículo 18, diz assim: e tomou Isaque a abrir poços que cavaram nos dias de Abraão. Diga comigo em voz alta, diga: Abraão cavou poços. Diga: Isaque reabriu poços. Aí diz a palavra, vamos embora para você entender. Aí abriu poços, Abraão, porque o filisteu lhe havia entulhado os poços depois da morte de Abraão, e lhe deu os mesmos nomes, já que o seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque. Depois ele cavou outro poço e chamou o poço de Sinta. E depois ele cavou outro poço, chamou o poço de Rebote. Coloca os seus três dedinhos, diz assim comigo: diga Ezeque, diga Sinta e Rebote. Olha para mim. No decorrer do tempo e do modo, Abraão se vai, mas Abraão deixa alguns poços para o seu filho naquela região dos filisteus. E a Bíblia diz que o rei dos filisteus e os pastores dos filisteus, aquele povo, começaram a contender com Isaque, porque Isaque, aqueles poços haviam sido entulhados pelo aquele próprio povo, e cada poço tinha uma simbologia em relação a isso. E a nossa palavra hoje é o seguinte: eu quero falar isso com você muito claramente. Não deixe, coloca a mão no seu coração e diga: eu não vou deixar o meu coração azedar pelas batalhas que eu possa estar passando. Isso. O nosso maior problema é quando o nosso coração azeda as nossas batalhas e nos azeda como pessoa, porque aí você passa a não ter mais força, porque você está lutando batalhas inúteis contra pessoas que não equivalem mais a você gastar o seu tempo. E aqui Isaque tem um modo de discernir as coisas. Cada poço que ele cavava, o primeiro poço que ele cavou foi o poço de Ezeque, que significa perseverança. Ele cava um novo poço, e ali as pessoas que estavam ali em volta começaram a contender, falar: essa água é nossa, você encontrou água nossa. Ele: tá bom, então vou cavar o outro, e ao outro poço ele deu o nome de Sinta, significa determinação. E ao terceiro poço que ele cavou, o Rebote, é o lugar do crescimento. Então cada poço que Isaque
cavava, havia ali um problema dentro daquela região em relação àquele povo. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque Deus falou para mim, em relação a essa palavra que nós precisamos de trazer orientação aos irmãos hoje, que o Espírito Santo de Deus está, não é no poço que você vai cavar, o Espírito Santo de Deus está, sabe que? No Isaac, está em você. Então mesmo, irmão, que a circunstância, mesmo que entulhe os seus poços, mesmo que as oportunidades faltem pela circunstância, mesmo que a fome, mesmo que o coronavírus, mesmo que o desemprego venha entulhar os seus poços, mesmo que pessoas lançaram lixo nos seus poços, a unção não está nos poços, a unção está sobre você. Levanta sua mão e diga: a unção está sobre a minha vida. Olha para mim, sabe por que Isaac não temeu? Porque Isaac sabia, irmão, que ele era um cavador de poços. Isaac sabia a força que o Senhor estava sobre ele. Isaac sabia da promessa que estava sobre ele. A igreja tem que saber da promessa que está sobre a igreja nesse tempo. Você tem que saber da promessa do Senhor que está na sua vida nesse tempo. Então, querido, não há o que temer em relação aos poços que foram entulhados, porque existem pessoas que se levantam realmente para entulhar poços um dos outros, circunstâncias para entulhar poços um do outro, e cada poço tem um significado. Gerar significa um lugar, irmão, de entulhos, pessoas que estavam ali. Isaac começa a temer e fala: cara, eu não vou ficar nessa cidade. Deus fala: fica. Não se trata, irmão, do lugar onde você vai ficar, se trata no lugar onde Deus quer que você esteja. É onde Deus quer que você esteja, onde vai estar a sua provisão. É onde está a sua obediência, onde vai estar a sua provisão. Tem gente, irmão, que atropela as outras pessoas, e tem gente que quer ir na vibe das outras pessoas. A sua história é diferente dos outros, irmãos. O que Deus tem com você é completamente diferente dos outros. Eu falava isso hoje para uma pessoa: pode não ter dado certo para mim, pode não ter dado certo, foi ontem, pode não ter dado certo para você em alguma coisa, mas não quer dizer. Há uns 5 anos atrás uma pessoa me ligou me pedindo uma orientação em relação a um curso superior. Eu vou fazer isso, e aí a minha alma foi gritar para dizer para ela não fazer. Sabe o que o Espírito Santo de Deus deu na minha cara? Você que está em casa, você que está na igreja, ele deu na minha cara. O Espírito Santo de Deus falou assim: não aconselhe segundo as suas emoções, aconselhe segundo ao meu propósito. Eu falei porque às vezes a gente tem o nosso coração, pelas nossas deficiências emocionais, a gente começa a impartir no coração das pessoas e na mente das pessoas que porque não deu certo para nós, não vai dar para o outro. Porque Cicrano namorou com Beltrano, não vai dar certo com o outro. Porque Cicrano casou com Beltrano, não vai dar certo com o outro. Porque Cicrano abriu um emprego, não vai dar certo. Vai dar certo sim, porque a promessa de Deus está sobre você, não está em coisas. A promessa de Deus está sobre pessoas. Ah, mas não, cara, não tem isso. As nossas experiências pessoais servem para nos amadurecer como pessoas. O que o outro passou, irmão, serve para deixar a gente de alerta. E essa pessoa me ligou, me pediu um conselho. Pela minha emoção eu ia falar, mas o destino profético eu falei: é assim, assim e assim. Ela falou: ok. 5 anos depois ela está hoje bem remunerada, em um alto padrão, em um alto lugar trabalhando. Pastor, agradeço demais o conselho que o Senhor me deu. Mas para ela não, para mim não tinha servido para ela, mas serviu para ela. Então deixa eu te falar, o tempo de poço seu acabou. Eu falei hoje para meu pai: acabou o tempo de poço. Pastor, o senhor é doido, Isaac era um cavador de poço. Não, agora chegou o tempo da gente ser fonte. Por quê? Porque o poço é algo que pode secar, a fonte não. Existe uma fonte que não vai secar. E Deus ardeu no meu coração. E quando eu falei sobre Ezequiel, contenda, não beba, irmão, água amarga. Gente que tem suas próprias guerras, gente amarga que quer contaminar sua casa, contaminar seu ambiente. Ah não, eu vejo pessoas, irmãos, que elas estão vivendo as suas lutas próprias, elas querem trazer as pessoas para as suas próprias guerras. Nós precisamos de ser maduro bastante, para ter maturidade, para entender e falar assim: olha, me desculpa, isso é uma questão minha, não quero envolver você, esposa, marido, ninguém. Ah pastor, mas o senhor fala, eu vou falar, mas o senhor fala que quando a gente casa com alguém, a gente casa com o passado dela. É a pura verdade. Quando você casa com alguém, você casa com o passado dela. Mas é por isso que tudo tem que ser bem resolvido, bem conversado. E quando a gente tiver as nossas preocupações pessoais, a gente tem que tentar, irmão, não transmitir isso como senso de vingança para as pessoas que estão em nossa volta.
vingativo. Às vezes a gente está com debilidade emocional, a gente quer crucificar o nosso marido, crucificar os nossos filhos. Cara, em hipótese nenhuma, esse cara em hipótese nenhuma, irmão, falhou na sua inteligência emocional. Isaac, ele falou, beleza, é para entulhar, tranquilo, entulha, eu vou cavar outro. É isso? Não, porque estão contendendo ali, eu vou para outro. Olha, Zita é um tempo de inimizade, é um poço de inimizade. Então tá, eu não vou beber um poço, eu não vou beber uma água de inimizade, eu não vou beber uma água de contenda, é o que vocês querem, então tá bom. E ele cava o último poço, que é o poço de rebote. E quando ele cava o poço de rebote, irmão, rebote significa um lugar espaçoso. E Deus pega e começa a mostrar algumas coisas para ele. Agora eu vou te dar uma direção. Rebote é um lugar que vai te dar um conforto, mas não é isso que eu quero. Porque às vezes a gente está debaixo de uma árvore, irmão, que alguém plantou para nós há muito tempo atrás, a gente se sente confortável e Deus está falando, olha, não se trata de você ficar debaixo dessa árvore por um tempo, se trata de você entender que serve para você dar um descanso, para você continuar a sua caminhada. Tem muito crente, irmão, que ainda está preso em um poço, em um ambiente, por conta de medo de romper, medo de começar algo, medo de ser feliz de novo, de começar um novo casamento, porque viveu separado há 30 anos, homem não presta, começaram a empresa porque quebrou, não consigo isso, começaram uma nova oportunidade de vida, não porque fica presa à circunstância. Cara, deixa eu te falar, o coronavírus está aí, temos que tomar muito cuidado. Eu sou o homem que mais bate em saúde nessa igreja, defendo a saúde, mas você não pode parar a sua vida com Deus por causa disso. Não pare a sua vida com Deus por causa disso. Não pare a leitura da Bíblia. Você que pode vir à igreja, venha à igreja. Não crie uma paranoia no seu coração. Venha com prudência, você que pode vir, que não está na melhor idade, venha com a sua Bíblia, tire o seu tempo de oração dentro de casa, reforce as orações dentro de casa, reforce a adoração dentro de casa, crie um altar dentro de casa. E a Bíblia diz aqui, no versículo 24, naquela mesma noite, apareceu o Senhor, versículo 24, e disse, eu sou o Senhor teu Deus de Abraão, do teu pai, viu filho? Não temas, porque eu sou contigo, e vou abençoar e multiplicar a tua descendência. Agora preste atenção, levanta ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os seus servos Isaque abriram ali um novo poço. Aqui é o quarto poço que ele abre, esse último poço. Coloca a mão no seu coração e diga, Berseba, diga mais alto, diga, Berseba. Sabe o que significa? Promessa. Mas quando ele chega em Berseba, ele encontra ali algo definitivo, algo que ele precisava de estabelecer, mas existe ali algumas estratégias que ele cuidou em fazer, e é isso que nós temos que cuidar em Berseba, é isso que nós temos que cuidar no lugar da nossa promessa, onde o Senhor nos colocou. Qual é a responsabilidade, pastor? Que eu tenho, parecido com o Isaque. A primeira coisa que ele fez foi levantar um altar. Aponta para o seu irmão de longe e fala, levanta um altar. Se eu perguntar aqui na igreja essa semana, quem assistiu Netflix, TV a cabo, Jornal Nacional, quem assistiu aqui filmes, todo mundo vai levantar a mão. Agora, quem tirou um período de oração? Poucos. Quem abriu a Bíblia e falou, cara, Deus quer falar comigo. Escute, para Deus falar com você, você abre a Bíblia. Para você falar com Deus, você dobra o joelho. Vou repetir, tá? Para Deus falar com você, você abre a palavra. Para você ouvir Deus falar, você dobra o joelho. Para você falar com Deus, você dobra o joelho. Para você ouvir Deus falar, você abre a palavra. Eu duvido o crente que abrir a Bíblia, se Deus não vai dar uma palavra para ele. Se ele ler um texto, Deus vai dar uma palavra para ele. Deus falou comigo aqui, irmão, filho, aqui, importantes atos de Isaque. Primeiro, ergueu um altar. Segundo, invocou o nome do Senhor, vida de oração. Terceiro, cuidou da família, armou uma tenda. Cara, isso aqui é muito forte. Ele não saiu desinvestado. Cara, eu preciso estabelecer uma tenda, eu tenho que colocar minha família debaixo de uma tenda. Tá aí, pode olhar. Eu vou colocar cada poço que ele abria, nenhum desses fez isso que ele fez, até que ele entendeu. Primeiro eu vou abrir um altar, começar um altar. Eu tenho que escolher um lugar de oração e adoração. Segundo, eu preciso de invocar o nome do Senhor. E terceiro, eu preciso de armar uma tenda. Aí sim, depois eu vou abrir o poço. Levanta a mão ao céu em voz alta. Diga assim comigo, você que está em casa, você que está na igreja. Diga, primeiro, erguer um altar. Diga, segundo, uma vida de oração. Diga, e terceiro, diga, cuidar da minha família, armar uma tenda.
Diga, e depois, diga, eu vou cavar o poço. A bênção não era no poço, a bênção estava em Isaac. Vou repetir, a bênção não era no poço, a bênção estava em Isaac. Eu vou repetir, a bênção não está, querido, eu estava agora, chegamos aqui na igreja 4 horas da tarde. Na hora que eu subi aqui orando, conversando com Deus, sentado ali, meditando, Deus falou para mim claramente, falou assim, oriente a minha igreja, para eles entenderem, para eles compreenderem, que haja o que houver, haja o que acontecer, eu preciso que eles entendam, e o Espírito Santo de Deus falando para mim, eu preciso que eles entendam, que eu não estou em coisas, eu estou neles. Você sabia, quem está me assistindo aqui e quem está na igreja, você sabia que tem pessoas que tarimbadas em comprar empresas quebradas e transformar em grandes empresas? Você sabia disso, Vini? Não é verdade, Vini? O cara compra, o cara passa, Bolt, vê uma padaria quebrada, ele olha e fala assim, vou comprar. Aí ele pega a padaria, e começa, com um ano ele vende. Você sabia que tem gente, irmão, que faz isso? Tem grandes empreendedores que compram coisas quebradas, empresas falidas, e transformam em grandes empresas e ganham muito dinheiro. Sabe o que é isso, pastor? É o local. Não é só isso. É porque a pessoa entende o que está nela, o empreendedorismo. Na visão de administração se chama empreendedorismo. Na visão espiritual se chama, sabe o quê? Promessa de Deus, discernimento. E essa unção está sobre a tua vida, irmão. Não existe lugar difícil até você chegar lá. Pastor, o senhor é louco, como é que o senhor fala uma coisa dessa? Porque a unção quebra o jugo. Se a unção que está na sua vida quebra o jugo, você chegou lá, pastor, não mudou, então Deus vai te tirar de lá, vai te levar para outro lugar. Porque aonde você pisar a planta do teu pé, pode ter um lugar de contenda. Olha só que coisa linda, Isaac não quis discutir, ele abriu aqui o alto posto Cinta, depois ele abriu a panificadora Rebote, depois ele abriu o supermercado, como é o nome do supermercado aqui? Rebote, Zinta, Ezeque. Mas tá bom, beleza. Mas tá bom, não tem problema não. Ok, problema não, tá de boa. Depois ele foi, irmão, para o lugar da promessa, aonde Deus tinha com ele, Beceba. Bata o pé no chão e diga, Beceba é um lugar de promessa. Hoje eu vou lançar daqui um pouquinho nas redes sociais uma palavra que o Senhor nos deu, e eu dei a 2 pessoas antes de ontem, e eu quero dar à igreja. Eu quero que você abra a sua mão, você vai repetir essa palavra 3 vezes, porque o Senhor falou para mim a respeito desse semestre que virá. Deus falou para mim a respeito desse semestre que virá. O Espírito Santo de Deus falou para mim, pastora Cileide, claramente essa palavra aqui. Você vai receber ela, você vai colocar no seu WhatsApp, vai colocar no seu Facebook, vai colocar no seu Instagram, vai colocar em tudo que é lugar, porque é exatamente essa aqui. Olha só que coisa linda. Juntos viveremos milagres. Diga em voz alta, diga, juntos. Fala mais uma vez. Escreve aí você que está em casa, juntos viveremos milagres, juntos viveremos milagres. Sabe o que a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37? Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Sabe o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 17? Deus trará à existência aquilo que não existe. Eu vou repetir de novo, Deus trará à existência aquilo que não existe. Se você cavou um poço pelo seu próprio esforço, irmão, se você ali cavou um poço, foi suado, você machucou a sua mão pelo seu próprio esforço, e eu quero dizer uma coisa para você, vai fluir. O teu deserto vai mudar quando o Senhor mandar chuva. Então o que eu devo fazer? Ficar onde Deus quer que você fique, ser fiel onde Deus quer que você fique, e primeiro, aprenda a ser fiel com o que você tem. Por quê, pastor? Porque no lugar da
tua obediência será o lugar da tua provisão. Mas é pouco. Mas esse pouco te faz ser fiel? É, pastor, não. Então você vai ficar lá até você aprender a ser fiel. Porque quem sai de um lugar para ir para o outro e não aprender a ser fiel aonde está, nunca vai ser fiel para onde vai. Você só vai aprender a ser fiel para onde você for, se primeiro você for fiel aonde você estiver. Meu Deus, cara, que doideira é essa? O Espírito Santo de Deus está pegando a gente dando um rala hoje. E a gente bate no peito e fala, porque, meu Deus. Tinha uma irmã que estava lá na porta da minha casa um dia, escuta essa, para a gente ir para casa. Prometo que é a última. E aí essa irmã estava lá na porta da minha casa. E aí ela varreu a porta de casa e limpou a frente da casa do vizinho. Sabe o que o vizinho fez? Foi lá dentro e pegou uma máscara. Máscara que vocês estão usando aqui, que a minha está aqui no bolso. Embaladinha, deu para ela de presente. Aí ela, olha pastor, o que é que eu ganhei? Eu olhei para ela assim. Sério? Ela, sério. Aí o Espírito de Deus ardeu no meu coração. Falou, sabe o que é isso, meu filho? É o princípio de ser fiel no pouco. Generosidade gera generosidade, generosidade gera gratidão. Psiu. Prosperidade não tem nada a ver com religiosidade, viu Márcia? Viu Ângela? Tem nada a ver. Não, porque Cicrano é um devoto. Não, não tem nada a ver. Prosperidade tem a ver com fidelidade. Prosperidade não tem nada a ver com quantidade. Prosperidade tem a ver com constância, com fidelidade, com aquilo que você tem. Esse cara aqui, meu irmão, ele abriu poço para os outros. Tem muita gente que passou a vida toda abrindo poço para os outros. E Deus está falando assim, filho, pela sua fidelidade, você passou a vida toda abrindo poço para os outros, cuidando dos outros, no quartel, no trabalho, eu vou te surpreender. Pastor, mas nós estamos num tempo da pandemia. Esse cara estava no tempo do deserto, irmão. E o meu Deus não deixou de ser fiel no deserto, não. E o meu Deus vai continuar sendo fiel a você nesse deserto. E você vai continuar sendo fiel ao Senhor nesse deserto, que é a igreja, que é a terra, que Brasília está passando. Você vai continuar sendo fiel, porque Jesus não mudou o caráter dele por causa de Judas. Você não vai mudar o seu caráter por causa de uma pandemia. Você é servo do Senhor, com pandemia, sem pandemia, no deserto, sem deserto. Quem é fiel, quem é leal ao Senhor vai continuar sendo, haja o que houver. Fica de pé em nome de Jesus.